Capítulo 19. Aquele mês extraordinário em que reencontrei o presidente e conheci Nobu, o Dr. Caranguejo e o Shida Kozaburo, me fez sentir mais ou menos como um grilo domesticado, que finalmente escapou da sua gaiolinha. Pela primeira vez em uma eternidade eu podia ir para a cama à noite, acreditando que talvez não chamasse tão pouca atenção em Guion, quanto uma gota de chá derramada numa esteira. Eu ainda não entendia o plano de Mamerá, nem se ele me faria ser bem-sucedida como geisha, ou se o meu sucesso como geisha me levaria ao presidente. Mas, todas as noites, me deitava em meu futon com o lenço dele apertado contra a face, revivendo muitas vezes meu encontro com ele. Eu era como um sino de um templo que ressoa muito depois de ter sido tocado. Algumas semanas se passaram sem notícias de nenhum dos homens e Mamerá e eu começamos a nos preocupar. Mas, finalmente, certa manhã, uma secretária da eletrônica Iwamura telefonou à casa de chá e Shiriki pedindo minha companhia para aquela noite. Mamerá ficou encantada com a notícia, pois esperava que o convite tivesse vindo de Nobu. Eu também fiquei encantada. Esperava que o convite viesse do presidente. Mais tarde, no mesmo dia, diante de Hatsumomo, contei à titia que iria entreter Nobu e pedi que me ajudasse a escolher o conjunto de kimono. Para meu espanto, Hatsumomo veio ajudar. Estou certa de que um estranho teria nos considerado membros de uma família unida. Hatsumomo não zombou nem fez nenhum comentário sarcástico e de fato me ajudou. Sei que titia estava tão espantada quanto eu. Acabamos concordando num kimono verde com um padrão de folhas em prata e escarlate e um obi cinza com fios dourados. Hatsumomo prometeu passar para me ver com um Nobu. Naquela noite, me ajoelhei na entrada da Ishiriki, sentindo que toda a minha vida me conduzira àquele momento. Ouvi sons de risos abafados, imaginando se uma das vozes seria do presidente. E quando abri a porta e eu vi a cabeceira da mesa e Nobu de costas para mim, bem, fiquei tão cativada pelo sorriso do presidente, embora fosse na verdade só um resíduo do riso anterior, que tive de me conter para não sorrir para ele. Saudei Mamerá primeiro, depois as poucas outras geishas na sala e por último 6 ou 7 homens. Quando me levantei, fui direto a Nobu, como Mamerá esperava que eu fizesse. Devo ter me ajoelhado mais perto dele do que percebera, porém, porque ele imediatamente bateu seu saque na mesa aborrecido e se afastou um pouquinho de mim. Pedi desculpas, mas ele não me prestou atenção. E Mamerá apenas franziu as sobrancelhas. Passei o restante do tempo sentindo-me muito mal. Mais tarde, quando saíamos juntas, Mamerá me disse: Nobu-san se irrita com facilidade. Tenha cuidado de não o aborrecer no futuro. Sinto muito, senhora. Aparentemente ele não gosta de mim como a senhora pensava. Ah, ele gosta sim. Se não gostasse da sua companhia, você teria saído da festa aos prantos. Às vezes, ele é suave como um saco de pedregulhos, mas é um homem bondoso como você ainda vai descobrir. Fui convidada para a casa de chá Ishiriki outra vez naquela semana, pela eletrônica Iwamura, e nas semanas seguintes, muitas vezes, nem todas com Mamerá. Ela me pediu que não ficasse muito tempo, para não me tornar impopular. Assim, depois de mais ou menos 1 hora, eu sempre fazia a minha mesura e pedia licença, como se estivesse a caminho de outra festa. Muitas vezes, enquanto me vestia para aquelas noites, Hatsumomo dava a entender que passaria por lá.
mas nunca o fez. Então, certa tarde me informou que tinha algum tempo livre naquela noite e de que certamente iria. Como você pode imaginar, fiquei um pouco nervosa. As coisas pareceram ainda piores quando cheguei a Ishiriki e vi que Nobu não estava. Era a menor festa a que eu já fora em Gion. Apenas 2 outras geishas e 4 homens. E se Hatsumomo chegasse e me visse entretendo o presidente sem Nobu? Eu nem pensara ainda no que fazer, quando de repente a porta se abriu e nervosa avistei Hatsumomo ajoelhando-se. Decidi que meu único recurso seria fingir-me de entediada, como se só a companhia de Nobu pudesse me interessar. Talvez isso tivesse sido suficiente para me salvar, mas, por sorte, Nobu chegou em poucos minutos. O lindo sorriso de Hatsumomo aumentou no momento em que ele entrou na sala. Até seus lábios parecerem gordas gotas de sangue nas extremidades de uma ferida. Nobu se acomodou à mesa e de repente Hatsumomo sugeriu de maneira muito maternal que eu servisse o sake a ele. Fui me instalar ao lado de Nobu, tentando mostrar todos os sinais de uma jovem encantada. Por exemplo, sempre que ele ria, eu lhe lançava um olhar, como se não pudesse resistir a ele. Hatsumomo ficou encantada com isso e nos observava tão abertamente que nem parecia notar todos os olhares masculinos sobre ela mesma, ou, o que era bem provável, se habituara a tais atenções. Naquela noite estava de uma beleza cativante, como sempre. O jovem, na ponta da mesa, não fazia mais do que fumar cigarros e olhar para ela. Até o presidente, sentado com os dedos em torno do seu saquê, de tempos em tempos lhe lançava um olhar. Imaginei se os homens ficavam tão cegos pela beleza que se sentiriam privilegiados ao viver com um verdadeiro demônio, desde que fosse um demônio lindo. Tive uma súbita visão do presidente subindo a entrada formal de nossa Rokiá, tarde da noite, para encontrar Hatsumomo, tendo um chapéu de feltro na mão e sorrindo para mim enquanto desabotoava o sobretudo. Contive-me, pensando que ele nunca ficaria tão extasiado com ela, a ponto de ignorar os traços de crueldade que acabariam aparecendo. Mas uma coisa era certa: se Hatsumomo um dia compreendesse meus sentimentos por ele, poderia tentar seduzi-lo só para me fazer sofrer. De repente tive urgência de que Hatsumomo deixasse a festa. Sabia que estava ali para observar o desenrolar do romance, entre aspas, como dizia, de modo que decidi mostrar-lhe o que fora ver. Comecei a tocar a nuca ou o cabelo sempre que podia, parecendo preocupada com minha aparência. Quando meus dedos roçaram um dos meus enfeites de cabelo, tive uma ideia. Esperei alguém fazer uma piada e, enquanto ria e arrumava o cabelo, inclinei-me para Nobu. Arrumar o cabelo era algo estranho de se fazer, admito, uma vez que ele fora fixado com cera e dificilmente precisaria de cuidados. Mas meu propósito era derrubar um dos meus enfeites de cabelo, uma cascata de flores de seda amarelas e laranja, deixando-o cair no colo de Nobu. Mas o alfinete de madeira que o segurava estava mais firme do que eu pensara. Mesmo assim, em dado momento consegui soltá-lo e ele bateu no peito de Nobu. Depois caiu no tatame, no meio de suas pernas cruzadas. Quase todo mundo notou, e ninguém pareceu saber o que fazer. Eu planejara estender o braço e pegar o enfeite com embaraço infantil, mas não consegui pôr a mão entre suas pernas. Nobu mesmo o pegou e ficou um instante olhando para ele. Chame a jovem criada que me recebeu, disse,
e diga que quero o pacote que eu trouxe. Fiz o que ele me pedira e depois voltei ao aposento. Nobu ainda segurava meu enfeite de cabelo com as flores pendendo sobre a mesa e não fez menção de pegar o pacote quando o estendi para ele. Eu ia lhe dar mais tarde, na saída, mas parece que devo dá-lo agora, disse, meneando a cabeça para o pacote, de forma a sugerir que eu o abrisse. Fiquei muito envergonhada com todo mundo olhando, mas o desembrulhei e abri a caixinha de madeira. Dentro havia um sofisticado pente ornamental num leito de cetim. O pente em forma de semicírculo era de um vermelho forte, adornado de flores coloridas. É uma antiguidade, encontrei há alguns dias, contou Nobu. O presidente olhou pensativo, o ornamento em sua caixa na mesa. Moveu os lábios, mas nada disse. Limpou a garganta e então falou com uma estranha espécie de melancolia. Ora, Nobu-san, eu não tinha ideia de que você fosse tão sentimental. Hatsumomo se levantou da mesa e, nesse momento, pensei ter conseguido me livrar dela. Porém, para minha surpresa, ela veio até mim e se ajoelhou ao meu lado. Eu não sabia o que iria acontecer, mas ela tirou o pente da caixa e o enfiou com cuidado em meus cabelos exatamente na base do grande coque. Estendeu a mão e Nobu lhe deu o enfeite de flores pendentes, que ela recolocou em meu cabelo como uma mãe, cuidando de seu bebê. Agradeci com uma pequena mesura. Ela não é adorável, disse Hatsumomo, obviamente, para Nobu. Então soltou um pequeno suspiro teatral, como se estes poucos momentos fossem os mais românticos que já presenciara, e saiu da festa como eu esperava que fizesse. Não preciso dizer que os homens são tão diferentes uns dos outros, como arbustos que florescem em diferentes épocas do ano. Porque, embora Nobu e o presidente houvessem demonstrado interesse em mim apenas algumas semanas depois do torneio de sumô, passaram-se vários meses e eu nada ouvira do Dr. Caranguejo de Ushida. Mameha achava que devíamos esperar até termos notícias deles, em vez de procurar pretextos para nos aproximarmos outra vez. Mas no fim não conseguiu mais aguentar e certa tarde foi procurar Ushida. Acabou sabendo que pouco depois de nossa visita o seu gato fora mordido por um texugo e morrera de infecção em poucos dias. Como resultado, Ushida caíra noutra fase de bebedeira. Mameha o visitou algumas vezes para animá-lo. Finalmente, quando seu humor parecia melhorar, ela me vestiu em um kimono azul com fitas coloridas, bordadas na bainha e me pôs apenas um toque de maquiagem ocidental para acentuar os ângulos. Então me mandou a ele com um presente. Um gatinho branco que lhe custara não sei quanto dinheiro. Achei o gatinho encantador, mas o Ushida lhe deu pouca atenção. Apenas ficou sentado de olhos estreitados e movendo a cabeça de um lado para o outro. Poucos dias depois, soubemos que queria me usar como modelo em seu estúdio. Mameha me avisou para não lhe dirigir uma palavra sequer e me enviou acompanhada de sua criada Tatsumi, que passou a tarde cochilando em um canto arejado, enquanto Ushida me levava de um lugar para outro, misturando suas tintas e pintando um pouco em papel de arroz, antes de me passar a outra locação. Se você alguma vez viajasse pelo Japão e visse as várias obras que Ushida produziu enquanto lhe servi de modelo naquele inverno e nos anos seguintes, como uma de suas únicas pinturas a óleo que sobreviveram, pendurada na sala da diretoria do Banco Sumitomo, em Osaka. Poderia imaginar que posar para ele foi uma experiência cheia de encantamento.
mas na verdade nada poderia ser mais enfadonho. Na maior parte do tempo eu pouco fiz, além de me sentar com desconforto por 1 hora ou mais. Em geral, recordo de sentir sede, porque o Shida nunca me oferecia nada para beber. Mesmo quando comecei a trazer o meu próprio chá em um jarro fechado, ele o deixava em outro canto, de modo que não me distraísse. Seguindo as instruções de Mamerá, eu tentava nunca dizer nada, mesmo numa tarde difícil em meados de fevereiro, quando eu provavelmente deveria ter me manifestado. O Shida viera sentar-se diante de mim e fitar meus olhos, mascando a verruga no canto de sua boca. Segurava um punhado de bastões de tinta e água que congelava toda hora, mas não importava quantas vezes moesse tinta, em várias combinações de azul e cinza, nunca ficava satisfeito com a cor e ia para fora despejá-la na neve. No curso da tarde, enquanto seus olhos me perfuravam, ele foi ficando cada vez mais zangado e me mandou embora. Passei mais de 2 semanas sem notícias dele e mais tarde descobri que ele entrara noutra fase de bebedeira. Mamerá me censurou por permitir que isso acontecesse. Quanto ao Dr. Caranguejo, quando o conheci, ele praticamente prometera a Mamerá e a mim que nos veria na casa de chá Shirae, mas 6 semanas depois ainda não tínhamos ouvido uma palavra dele. A preocupação de Mamerá crescia com o passar do tempo. Eu ainda nada sabia de seu plano para fazer Hatsumomo perder o equilíbrio, exceto que era como uma porta de vai e vem, apoiada em 2 dobradiças, uma das quais era Nobu, a outra o Dr. Caranguejo. Eu não sabia o que ela queria com o Shida, mas me parecia um esquema separado, com certeza não o centro de seus planos. Finalmente, em fins de fevereiro, Mamerá encontrou o Dr. Caranguejo na casa de chá Ishiriki e soube que estivera ocupado com a inauguração de um novo hospital em Osaka. Agora que a maior parte do trabalho estava terminada, ele esperava renovar sua relação comigo na casa de chá Shirae na semana seguinte. Você deve lembrar que Mamerá lhe dissera que eu ficaria soterrada de convites se mostrasse meu rosto na Ishiriki. Por isso, o Dr. Caranguejo nos convidou para Shirae. O real motivo de Mamerá era ficar longe de Hatsumomo naturalmente. Mesmo assim, enquanto me preparava para reencontrar o doutor, eu não podia evitar me sentir insegura, com medo de que ela nos encontrasse. Mas tão logo pus os olhos na Shirae, quase comecei a rir, pois sem dúvida era um local que Hatsumomo faria tudo para evitar. Fez-me pensar em uma pequena flor murcha, numa árvore em plena florescência. Gion continuava uma comunidade ativa mesmo nos anos da depressão. Mas a casa de chá Shirae, que para começo de conversa nunca fora importante, apenas decaíra mais. A única razão para que um homem rico, como o Dr. Caranguejo, prestigiasse um lugar daqueles, era o fato de nem sempre ter sido rico. De início, provavelmente, a Shirae fora a melhor casa que ele pudera frequentar, só porque a Ishiriki por fim o recebera bem. Ele não se sentia livre para cortar os laços com a Shirae. Não é porque um homem arrumou uma amante que vai se divorciar da esposa. Naquela noite na Shirae, eu servia o saquê enquanto Mamerá contava uma história. E durante todo o tempo, o Dr. Caranguejo se sentou com os cotovelos tão arqueados que às vezes nos batia com eles e se virava para pedir desculpas com um sinal de cabeça. Descobri que era um homem quieto. Passou a maior parte do tempo olhando a mesa, através de seus pequenos óculos redondos, e de vez em quando pedaços de sashimi sumiam debaixo do seu bigode de um jeito
que me fez pensar no menino escondendo algo sob um tapete. Quando saímos de lá naquela noite, pensei que tínhamos falhado e não o veríamos mais. Porque normalmente um homem que se divertiu tão pouco nem se interessaria em voltar a Guion. Mas, afinal, fomos chamadas pelo Dr. Caranguejo na semana seguinte e quase todas as outras depois disso nos meses que se seguiram. As coisas corriam bem com o médico até certa tarde, em meados de março, quando fiz uma tolice e quase arruinei todo o cuidadoso plano de Mamerá. Estou certa de que muitas meninas estragaram seu futuro por se recusarem a fazer algo que se esperava delas ou por agirem mal com um homem importante ou coisa assim. Mas o erro que cometi foi tão banal que nem me dei conta dele. Aconteceu na Okiá, pouco depois do almoço num dia frio. Enquanto eu treinava shamisen, ajoelhada na rampa de madeira, Hatsumomo passou por mim a caminho do banheiro. Se eu estivesse de sapatos, teria descido logo para o caminho de terra para abrir lugar para ela. Mas com meus braços e pernas quase congelados, foi difícil me levantar. Se eu fosse mais rápida, Hatsumomo provavelmente nem teria se dado o trabalho de falar comigo. Mas, enquanto eu me punha de pé, ela disse: o embaixador alemão está vindo à cidade, mas a abóbora não está livre para entretê-lo. Por que não pergunta a Mamerá se você pode ocupar o lugar de abóbora? Depois disso deu uma risada, como se a ideia de eu fazer algo assim fosse tão ridícula quanto servir ao embaixador um prato de cascas de bolotas de carvalho. Naquele tempo, em 1935, um novo governo acabara de chegar ao poder na Alemanha. E embora eu nunca tenha entendido muito de política, sei que o Japão se afastava dos Estados Unidos e queria muito causar boa impressão no novo embaixador germânico. Todo mundo em Guion imaginava quem teria a honra de recebê-lo durante sua visita. Quando Hatsumomo falou comigo, eu devia ter baixado a cabeça em sinal de vergonha e lamentado a desgraça de minha vida, comparada com a de abóbora. Mas acabava de refletir sobre quanto minhas expectativas pareciam ter melhorado e com que sucesso Mamerá e eu escondíamos o seu plano de Hatsumomo, qualquer que fosse ele. Meu primeiro instinto, quando o Hatsumomo falou, foi sorrir, mas em vez disso mantive meu rosto uma máscara e fiquei até contente por não ter cedido. Hatsumomo me lançou um olhar estranho. Eu devia ter percebido que algo passara pela sua mente. Dei um passo para o lado e ela passou por mim. De minha parte estava tudo acabado. Uns dias depois, Mamerá e eu fomos à casa de chá Shirai para reencontrar o Dr. Caranguejo. Quando abrimos a porta, vimos a abóbora pondo os sapatos para partir. Fiquei tão surpresa ao vê-la que imaginei o que a teria levado ali. Então Hatsumomo também desceu para a entrada e compreendi. De alguma forma, Hatsumomo nos descobrira. Boa tarde, Mamerá-san, disse ela. E olhe só quem está com você, a aprendiz de que o doutor tanto gostava. Estou certa de que Mamerá ficou tão pasma quanto eu, mas não demonstrou nada. Ora, Hatsumomo-san, disse. Quase nem a reconheci, mas céus, você está envelhecendo muito bem. Hatsumomo não era velha, tinha apenas 28 ou 29 anos. Acho que Mamerá apenas quis dizer algo maldoso. Imagino que esteja vindo ver o doutor, disse Hatsumomo. Que homem interessante. Só espero que ele goste de vê-la. Bem, adeuzinho. Hatsumomo parecia alegre ao partir, mas na luz da avenida pude ver um ar de tristeza no rosto de abóbora. Mamerá e eu tiramos nossos sapatos, sem dizer uma palavra. Nenhuma de nós sabia o que falar.
A atmosfera melancólica da Shirai parecia densa como a água de uma lagoa naquela noite. O ar tinha cheiro de maquiagem velha. O reboco úmido descascava nos cantos das salas. Eu teria dado tudo para me virar e ir embora. Quando abrimos as portas da entrada, vimos a dona da casa de chá fazendo companhia ao Dr. Caranguejo. Era costume dela ficar uns minutos depois de termos chegado, provavelmente para cobrar seu tempo ao doutor. Mas, naquela noite, pediu licença, assim que chegamos, e nem nos olhou ao passar. O doutor Caranguejo estava sentado de costas para nós, de modo que omitimos a formalidade das mesuras e fomos nos unir a ele à mesa. Como vai, doutor? Cumprimentou Mamerra. Parece cansado. Ele não falou nada. Apenas continuou girando seu copo de cerveja na mesa para passar o tempo. Embora fosse um homem eficiente, que nunca desperdiçava um gesto sequer. Sim, estou bastante cansado, disse por fim. Não estou com muita vontade de conversar. Isso dito, bebeu o resto de sua cerveja e se levantou para sair. Mamerra e eu nos entreolhamos. Quando o doutor Caranguejo chegou à porta da sala, virou-se e disse: Não gosto quando pessoas em que confio se voltam contra mim. E saiu sem fechar a porta. Mamerra e eu estávamos pasmas demais para falar o que fosse. Instantes depois, ela se levantou e fechou a porta. Voltou à mesa ajeitando o kimono e fechou os olhos irada. Muito bem, Sayuri. O que foi que você disse, Hatsumomo? Depois de todo este trabalho, Mamerra-san, eu lhe garanto que jamais faria nada para estragar minhas chances. O doutor parece ter jogado você fora, como se não passasse de um saco vazio. Tenho certeza de que há um motivo. Mas só o descobriremos se soubermos o que Hatsumomo disse a ele esta noite. E como faremos isso? A abóbora estava na sala. Você terá de perguntar a ela. Eu não sabia se a abóbora falaria comigo, mas disse que iria tentar. E Mamerra pareceu satisfeita. Pôs-se de pé e se preparou para sair, mas permaneci em meu lugar até que ela se virou para ver o que me detinha. Mamerra-san, posso fazer uma pergunta? Agora que Hatsumomo sabe que tenho passado o tempo com o doutor, provavelmente entendeu o porquê. O doutor Caranguejo com certeza sabe, você sabe. Até a abóbora deve saber. Eu sou a única que não sabe. Poderia ter a bondade de me explicar seu plano? Mamerra me encarou como se lamentasse muito a minha pergunta. Por um longo momento olhou para tudo menos para mim. Mas no final soltou um suspiro e se ajoelhou de novo, diante da mesa para me dizer o que eu queria saber. Você sabe muito bem, começou, que o Shida-san a vê com os olhos de um artista, mas o doutor está interessado em outra coisa, assim como Nobu. Você sabe o que significa enguia sem lar? Eu não tinha ideia do que era. Os homens têm uma espécie de... Bem, eles têm uma enguia, entre aspas, contou ela. As mulheres não têm, mas os homens têm e fica... Acho que sei do que você está falando, falei, mas não sabia que se chamava enguia. Na verdade, não é uma enguia, disse Mamerra, mas, fazendo de conta, as coisas ficam mais fáceis de entender. Então, vamos pensar desta maneira. A questão é a seguinte: essa enguia passa a vida toda tentando encontrar um lar e o que você acha que as mulheres têm dentro de si? Cavernas, onde as enguias gostam de viver. É dessa caverna que vem todo mês o sangue quando as nuvens passam sobre a lua, como às vezes dizemos. Eu já tinha idade para saber o que Mamerra quisera dizer, por passagem das nuvens sobre a lua, pois já a vivenciava fazia alguns anos.
Da primeira vez não teria me sentido mais assustada se tivesse espirrado e encontrado pedaços de cérebro em meu lenço. Na verdade, pensei que ia morrer, até que titia me pegou lavando um pano ensanguentado e me explicou que sangrar faz parte de ser mulher. Você não deve saber ainda, prosseguiu Mamerá, mas as enguias têm um comportamento meio territorial. Quando encontram uma caverna de que gostam, entram nela algum tempo e se remexem lá, para ter certeza de que é uma boa caverna, eu acho. E quando decidem que é confortável, marcam a caverna como território seu, cuspindo nela. Você entende? Se Mamerá tivesse sido direta, tenho certeza de que eu teria ficado em estado de choque, mas ao menos teria interpretado com mais facilidade. Anos mais tarde descobri que as coisas tinham sido explicadas a Mamerá exatamente daquele jeito por sua irmã mais velha. Agora vem a parte que vai lhe parecer muito estranha, continuou ela, como se o que já me contara não me parecesse estranho. Na verdade, os homens gostam de fazer isso, gostam muito até. Há homens que pouco fazem na vida além de procurar várias cavernas onde suas enguias possam viver. A caverna de uma mulher é particularmente especial para um homem, se nenhuma outra enguia esteve lá antes. Você entende? Chamamos isso de mizuagi. O que é que chamamos de mizuagi? A primeira vez que a caverna de uma mulher é explorada pela enguia de um homem. É a isso que chamamos mizuagi. Bem, miso significa água e agi significa levantar ou colocar. Assim, o termo mizuagi soa como se tivesse algo a ver com levantar água ou colocar algo na água. Se você pegar 3 geishas, cada uma delas terá uma ideia diferente sobre a origem do termo. Quando Mamerá concluiu sua explicação, eu estava mais confusa que no início, embora tentasse fingir que tudo fazia algum sentido para mim. Acho que você pode adivinhar por que o doutor gosta de vir a Guion, prosseguiu Mamerá. Ele ganha muito dinheiro em seu hospital, com exceção do que gasta para sustentar a família. O resto ele usa buscando o mizuagi. Talvez lhe interesse saber, Sayori-san, que você é o tipo de mocinha que ele mais aprecia. Sei disso muito bem, porque também fui uma delas. Como eu soube mais tarde, 1 ano ou 2 antes de eu chegar a Guion, o Dr. Caranguejo pagara uma quantia recorde pelo mizuagi de Mamerá. Cerca de 7 ou 8 mil ienes. Pode não parecer muito, mas na época era uma quantia que nem mesmo alguém como mamãe, que só pensava em dinheiro e em como ganhar mais, poderia ver mais de 1 ou 2 vezes na vida. O mizuagi de Mamerá fora caro assim, em parte por causa de sua fama. Mas havia outro motivo, como ela me explicou naquela tarde. 2 homens muito ricos tinham competido por seu mizuagi. Um era o Dr. Caranguejo. O outro era um empresário chamado Fujikado. Não era comum haver uma competição assim em Guion, porque todos se conheciam e preferiam entrar em acordo. Mas Fujikado vivia do outro lado do país e só eventualmente vinha a Guion. Não se importava de ofender o Dr. Caranguejo. O médico, por sua vez, alegava ter sangue nobre e odiava homens que tinham vencido na vida por mérito próprio, como Fujikado. Quando Mamerá percebera no torneio de sumô que Nobu parecia interessado em mim, pensara imediatamente em quanto ele tinha em comum com Fujikado, um homem que vencera pelo próprio esforço e que seria repulsivo para alguém como o Dr. Caranguejo. Com Hatsumomo me perseguindo como uma dona de casa persegue uma barata, eu, com certeza, não ficaria famosa, do jeito que Mamerá ficara, para aumentar o valor de meu mizuagi. Mas, se aqueles 2 me achassem atraente o bastante, poderiam iniciar uma guerra que me permitiria pagar minhas dívidas,
como se tivesse sido o tempo todo uma aprendiz muito popular. Era isso que Mameha queria dizer com Hatsumomo perder o equilíbrio. Hatsumomo estava encantada por Nobu me achar atraente. O que não percebera era que minha popularidade com Nobu poderia tornar meu Mizuagi mais caro. Precisávamos provocar o interesse do Dr. Caranguejo. Sem ele, Nobu poderia oferecer o que quisesse pelo meu Mizuagi, isto é, se ele, afinal, tivesse algum interesse. Eu não estava tão segura disso, mas Mameha me garantiu que um homem não cultiva uma relação com uma geisha aprendiz de 15 anos, a não ser que estivesse pensando no Mizuagi dela. Pode apostar que não é a sua conversa o que o atrai, disse ela. Tentei fingir que não ficara magoada com isso.